E aí, meus irmãos, o eleito, o verdadeiro cristão, ele pode perder a salvação? Fica comigo até o final e vamos entender esse mistério depois da vinheta. A graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Me chamo Lizardi. Você está no canal Ciência Bíblica. Seja muito bem-vindo. Se não é inscrito ainda, clica em se inscrever. Compartilhe e deixa o like se gostar do vídeo. Ok? Então, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre esse tema que é difícil, polêmico. É realmente algo que envolve um mistério e que, para entendermos, é preciso termos uma ótica de Deus e uma ótica humana para podermos chegar a um entendimento, posso dizer assim, confortável para a vida do cristão. Confortável entre aspas, porque a certeza da salvação, ou a esperança de sermos salvos, né? Ela não pode ser algo que venha trazer um conformismo, uma soberba, ao ponto de o cristão não dever, né, perseverar, buscar, guardar os mandamentos, né, sempre olhar para o próximo, né, sem julgamentos e olhar com um olhar de humildade e saber que essa questão da salvação é um departamento de Deus que, na sua soberania, ele sabe quem são os seus. E é um tema difícil, mas assim, eu tenho umas razões bíblicas para defender que o eleito, o verdadeiro cristão, ele não perde a salvação. Agora não é pelo motivo ao qual os hipercalvinistas, alguns, né, alegam que Deus destinou uns para a condenação, né, para o inferno, e outros para a vida eterna. Não. Simplesmente porque Deus viu toda a história na sua soberania. Tanto é que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, porque nos traz uma ideia de projeto. Quando, por exemplo, contratamos um engenheiro para projetar, né, uma edificação, no final do projeto ele já sabe onde estão todas as coisas. Né? Uma sala, um banheiro, uma suíte lá no último andar, sem mesmo ter começado ainda essa estrutura. Então, por Deus saber todas as coisas, até escrito na palavra de Deus, né, nas escrituras sagradas, é que tudo se cumpriu e o tempo foi dado para nós aqui vivermos e as coisas acontecerem conforme tudo estava escrito. A salvação, o eleito, ele não perde a salvação por quê? Não porque eu sei quem vai ser salvo ou porque eu tenho certeza da minha salvação e não preciso me preocupar e tal. Não é exatamente assim. Porque o verdadeiro salvo cristão, ele vai cumprir um dos pontos que eu defendo e que eu compactuo, né, com o quinto ponto do calvinismo, né, que a perseverança dos santos, que sim, esses, os verdadeiros cristãos eleitos, por terem a sua vida, o seu espírito revivificado, uma novidade de vida através da ressurreição de Cristo, eles vão ter a devida força para ir até o fim. Não por privilégio, obras, por minhas forças ou por sua força, mas pela força do Espírito Santo, com o nosso Espírito que vai, né, fazer com que caminhemos até o final da nossa jornada aqui na Terra. Então, é sempre bom sabermos que temos a ótica humana e a ótica de Deus, né, que devemos fazer a nossa parte e as obras, né, ela vem depois, uma consequência. O verdadeiro cristão ele vai produzir boas obras, bons frutos. Não para ser salvo, mas porque ele já é salvo. Então, uma coisa que é muito importante entendermos para sabermos que a salvação ela não se perde do eleito, lembrando bem claro aqui, certo? Eu não estou falando de evangélico, católico, de um religioso, de alguém que frequenta a igreja, não. Eu estou falando do eleito, que ele não perde a salvação. E uma coisa que é muito importante entendermos, que eu vou passar para os irmãos agora, atrelado a isso, é a ressurreição, o batismo do Espírito. Por quê? Primeiramente, Romanos capítulo 8 é muito forte, fala do apóstolo Paulo, né?
Eu estou aqui com a Almeida Corrigida Fiel. Eu vou ler aqui alguns versículos que diz, a partir do versículo 1, Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a inverdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Veja a condição aqui, meus irmãos. Se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Veja só que interessante a associação, né? O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, né? Porque são um, né? Trindade aqui também vemos. Então, meus irmãos, é muito forte essa palavra de Paulo. Se Cristo habita em nós, o seu Espírito, nós somos dele. E no mesmo Romanos, voltando aqui só uma página, no capítulo 6, veja só o que diz. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Grave bem essa palavra, batizados. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Veja essa palavra aqui, ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado, novamente essa palavra aqui, né, ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Aí continuando, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, meus irmãos, a partir do novo nascimento em Cristo, temos aqui a ressurreição do Espírito. Porque para entendermos uma coisa, às vezes precisamos entender outra nas Sagradas Escrituras. Então, quando entendemos que esse espírito caído, morto, que veio através da herança do pecado, como o próprio Paulo também diz, né, em Romanos 3:23, né, que todos estão destituídos da glória do Senhor. Todos nascem no pecado, ou seja, nascem com o espírito morto. Por isto que esta primeira ressurreição, ela é espiritual. Veja no contexto ali, João capítulo 3, aquela conversa com Nicodemos, né? Jesus deixa bem claro, é necessário vos nascer de novo, não da carne nem do sangue, mas do Espírito. Aquele que nasce de novo pode ver o reino de Deus, né? Tem tradução que diz, se não nasceres de novo, não pode ver o reino de Deus. E tem tradução que vai dizer, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Que, no final das coisas, vai dar no mesmo sentido, né? Não vai poder ter o reino de Deus, ter a vida eterna. Então, este batismo do Espírito é a ressurreição, a primeira ressurreição que eu entendo nas Escrituras. Porque lá em Apocalipse capítulo 20, que alguns interpretam, né, como ali os que foram ressuscitados para o milênio, não é bem assim, eu não vejo assim, que ressuscitaram, que fizeram parte da primeira ressurreição de Apocalipse 20, não tem poder sobre ele a segunda morte. Por quê? Porque nasceu de novo de fato.
Então é muito forte as escrituras sagradas que Paulo fala, Jesus, quando ele diz em João 17, naquela maravilhosa palavra, né? Ele mesmo diz ali em João 17, né, versículo 12, que nenhum se perdeu. Ele agradece ao Pai, aquela linda oração, né? Que nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, aquele, né, profetizado Judas. Não porque Judas foi predestinado para ser condenado, e sim ele foi predestinado, previsto por Deus, porque ele conhecia toda a história. Deus viu na sua presciência, né, que ele seria um traidor, porque ele não nasceu de novo. Ele fez parte, ele foi chamado, mas não foi escolhido. Se ele tivesse sido batizado com o Espírito, se ele tivesse nascido de novo, a sua vida teria, né, vida em Deus, como lido em Romanos 8, que o Espírito é o cerne da questão, meus irmãos. O Espírito vivificado, o Espírito novo, o novo Adão é o cerne da questão, porque estes sim herdarão as mansões celestiais, como a palavra de Deus diz, teremos o próprio livro de Romanos também, né? Tudo herdaremos do Senhor em Cristo. Então, é muito forte a obra redentora, o que o Senhor Jesus fez. Ele deixa muito claro em João 17, né? E Colossenses capítulo 3, o primeiro versículo, diz que, Paulo dizendo também, né? Vós se ressuscitastes com ele, pensai nas coisas do alto e não nas da terra. Então veja só, mais uma vez, a importância aqui da ressurreição do Espírito, que é o cerne, para entendermos que às vezes pode estar uma pessoa na igreja, frequentando, fazendo parte dos cultos, até recebendo cargos, passando anos, entendendo a palavra, a certo ponto lendo as escrituras, entendendo muita coisa, mas ele não nasceu de novo, não teve um real encontro com Deus, não nasceu do Espírito. Então você já pode estar se indagando, mas tem a questão da apostasia, né? Lá de Hebreus 6. Então vamos lá para Hebreus 6, com a mesma Bíblia aqui, que diz assim, partido 1. Portanto isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando o novo fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, né, no plural, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro, e recaíram e sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então essa passagem é talvez a mais forte, né, nessa questão, que dá muito a entender, né, que o cristão ele pode ser, né, ele pode vir cair. E a palavra de Deus ela é recheada, né, em exortações, né, para se mantermos firmes, né, olharmos para que não venhamos cair, porque é uma recomendação da parte de Deus para a igreja, porque ele sabe, novamente olhando para a ótica de Deus, que ele sabe quem são os seus, ele sabe aqueles que já, né, creram nele, aceitou ele, recebeu, né, a graça, né, que creu no seu Jesus para ser salvo, porque o próprio Senhor Jesus diz, né, que pela tua boca será justificado e pela tua boca serás condenado. Não podemos ter a responsabilidade humana, né, porque se entendemos erradamente essas questões de que Jesus, Deus destinou alguns, né, para a perdição, eles não tiveram a oportunidade de receber o Espírito Santo, porque só através do Espírito Santo, né, de um Espírito revivificado, é que pode se entender as coisas de Deus e caminhar. Que, 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz, né, que as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Então, uma pessoa dessa, se não tivesse a oportunidade, no dia do trono branco, ele poderia apontar o dedo para Deus e dizer: você está nos lançando para o inferno,
para o lago de fogo, sem nos ter dado uma oportunidade, né? Alguém poderia falar assim, né? Você é um Deus injusto, mas não. É pela nossa fé, né? Pela a confissão, o arrependimento, né? E o crer no seu Jesus, no seu coração, né? Que passa a ter, né? O novo nascimento e a vida eterna. Aqui dá muito a entender que pode cair mais na ótica humana. Por quê? Porque temos que fazer a nossa parte. Temos que exortar o irmão e nós também praticarmos. Temos cuidado para não cair, para não virmos pecar, né, com pecados que, ainda que embora não sejam pecados para a morte, mas que não venham trazer grandes consequências para nossas vidas, né? Porque tem muitos pecados que não vai nos comprometer, né, na questão da salvação, mas que pode trazer grandes consequências nas nossas vidas. E o importante é saber que essa palavra ressurreição, o batismo, o novo nascimento, que faz com que o eleito, né, seja de fato concretizado essa eleição, né, essa graça, esse presente, né, de ser um escolhido de Deus, não se encontra no capítulo 6 de Hebreus. Veja que interessante. O termo usado para ressurreição, batismo, apesar de que tem passagens que em outras traduções podem parecer, né, algumas traduções vai dizer eles não se converteram, a conversão, né, aqui no capítulo 6, alguns versículos em outras traduções vão dar a entender de conversão, mas quando você vai para o original, as palavras no original lá no grego, anastase, sonegeiro, tem a palavra takumã, do hebraico, né, transliterado, e essas palavras eu procurei algumas, existem algumas para traduzir, né, da palavra ressurreição, não tem nesse capítulo 6. Embora muitas coisas aqui pareçam, né, iluminados, né, provaram os poderes do século vindouro, né, foram participantes do Espírito Santo, mas esse participante podemos interpretar que uma pessoa fez parte ali da eclésia, né? Entendeu muitas coisas de Deus através do entendimento humano, né? Na questão histórica, de boca para fora, né? Que crê que Deus existe, que crê na Bíblia, que frequenta a igreja, que passou 10, 5 anos numa igreja. E você vê que às vezes muitos desses, né, não se mantêm firmes na fé, uma hora cai, uma hora está na igreja, outra hora foge, outra hora está praticando os mesmos rudimentos de um mundo, né? E não dá frutos. Então, o verdadeiro cristão, ele sempre em algum momento ele vai dar fruto. Sempre vai dar um talento, ou 3, ou 5, né? Mas ele vai se manter firme, ele vai estar em comunidade, né? Com a noiva do Cordeiro, né? Em comunhão, ele vai estar perseverante. Então, meus irmãos, o cerne do entendimento que eu acredito, né? Eu vejo essa segurança na questão da salvação para o eleito no novo nascimento em Cristo. Então, deixa aí seus comentários, compartilha esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ou não concorda com algum ponto, deixa aí, se puder, melhor ainda, coloque o texto bíblico, mas que é a forma como eu vejo essa segurança na ótica de Deus. Ele sabe quem são seus, o próprio Jesus falou, né? Não perdeu-se nenhum, eu guardei aqueles que eram teus, né? Lá em João 17, e que faz com que entendamos que nessa apostasia que vai acontecer realmente, não foram de fato aqueles eleitos que nasceram de novo em Cristo, aquele que João viu lá em capítulo 20 de Apocalipse também, né? Os que nasceram de novo, ou seja, o Espírito revivificado, não tem poder sobre ele a segunda morte. Então fico por aqui, esse vídeo eu queria trazer para os irmãos. Eu acredito sim nessa questão, está totalmente envolvida, né? Por quê? Porque a pessoa pode fingir o amor, pode fingir as boas obras, pode fingir ser obediente na frente de um pastor, na frente de uma esposa, mas lá atrás de tudo, lá no final de todas as coisas, tem uma coisa que não pode ser fingida: o novo nascimento em Cristo.
Pode fazer muitas coisas aqui na terra, mostrar boas obras, fazer muita coisa boa. Ele não pode fingir, e é isso que vai determinar se ele é, de fato, um eleito. Fica na paz, obrigado por assistir até aqui, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Shalom.